Está começando mais uma edição do Apolocast. Defendendo a sã doutrina de Cristo. Sejam bem-vindos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é o puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Superastros ocultistas. Agora daremos início a uma breve explanação sobre alguns dos principais escritores do universo da ficção científica e de super-heróis. Apesar destes personagens sobre-humanos abarrotarem as revistas em quadrinhos, como vimos até aqui, estarem eles com suas raízes na mitologia antiga, poderemos constatar que também são frutos da filosofia e do pensamento ocultista de personalidades como Friedrich Nietzsche, Aleister Crowley, Edgar Cayce, Harry Houdini, Júlio Verne, dentre tantos outros. Friedrich Nietzsche, conhecido pelo trabalho Assim Falou Zaratustra, onde discursa sobre a criação de um super-homem pós-cristão e que, segundo ele, restauraria os antigos valores do mundo clássico. Acredita-se que Jerry Siegel, o criador do Superman, implantou esta filosofia na criação de seu super-herói famoso. Nietzsche nasceu na Prússia, no ano de 1844, filho de um pai clérigo, educado pela avó e por tia, que mantinha forte ligação com a religiosidade e o nacionalismo típico da classe média alemã. Tornou-se inimigo do cristianismo e também era amigo pessoal do compositor Richard Wagner, 1813 a 1883. Tinha fortes pensamentos antissemitas. Nietzsche escreve diversos trabalhos filosóficos cujo principal objetivo era se levantar contra a moral convencional cristã, como veremos em sua obra intitulada Assim Falou Zaratustra, Gaia, Ciência e Além do Bem e do Mal. Meio que profetizou um super-homem como um tipo de salvador que se tornou super-herói, proclamando-se e dando um novo significado à Terra. Nietzsche teve forte influência para grupos esotéricos e na criação de super-heróis modernos. Aleister Crowley, quando proferiu a profecia de Horus, se utilizou de grande influência do pensamento de Nietzsche. Aleister Crowley, conhecido como um dos maiores notórios membros da sociedade esotérica da era vitoriana, Edward Alexander Crowley, também conhecido como Aleister Crowley, ou também como o homem mais perverso do mundo, exerceu um grande papel de influência sobre o ocultismo, preparando até mesmo o caminho para a atual cultura moderna, que é voltada para o culto às celebridades, cantores, apresentadores, etc. Dizia que, abre aspas, todo homem e toda mulher é uma estrela, fecha aspas, e que não existe algo com propaganda negativa. Crowley nasceu no ano de 1875 na Inglaterra, filho de pais que, segundo ele, pertenciam a uma seita cristã chamada Plymouth Brethren, Irmãos de Plymouth. Como a religião de seus pais combatia todo tipo de pecado, principalmente os sexuais, Aleister Crowley passou toda a sua vida lutando contra o pensamento
cristão e desenvolvendo cada vez mais práticas libertinas nas mais diversas sociedades secretas a qual participara, criando até mesmo um culto baseado no sexo ritualístico chamado magia sexual. Segundo Crowley, ele era a reencarnação de Eliphas Levi, considerado como um dos maiores ocultistas do mundo e venerado nas diversas sociedades secretas. Em 1898, foi iniciado na Golden Dawn, tornando-se uma celebridade no cenário ocultista de Londres. Na época em que a ordem estava sendo destruída por diversas brigas internas, onde até mesmo ocorreram uma série de batalhas, entre aspas, mágicas, com diversos ocultistas famosos como MacGregor Mathers, Crowley chegou a fundar uma sociedade ocultista para combater a Golden Dawn e deu o nome a esta sociedade de Argentium Astrum, Estrela de Prata. Neste mesmo período, Crowley criou a máxima da Telema: faze o que tu queres, tudo será da lei. No ano de 1912, foi recrutado por Theodore House, chefe da Ordo Temple Orientis, ou OTO. O final da vida de Crowley não foi nada bom. Viciado em heroína, álcool, estava falido, e o homem que era conhecido como o mais cruel do mundo agora estava impotente sexualmente, passando os seus últimos dias em um asilo, morrendo em 1947. Observação: veja que as promessas de sucesso, muito dinheiro, realizações pessoais não se cumpriram nos últimos dias das vidas da maior parte das pessoas que se envolvem com o ocultismo ou com as práticas esotéricas, pois o salário do pecado sempre foi e será a morte. Embora a profecia de que esteja mais relacionada com a sua leitura da filosofia de Nietzsche do que com qualquer compreensão real da teologia egípcia, é difícil discutir com os seus argumentos. 10 anos depois do lançamento do Livro da Lei, o mundo ocidental foi mergulhado numa guerra cuja selvageria e devastação só seria superada 25 anos depois, quando Hitler invadiu a Polônia. Ao mesmo tempo, uma nova raça de super-homens de vontade férrea, páginas da Action Comics, Viz Comics, Detective Comics. Crowley viveu o suficiente para ver o seu Horus anunciar a nova era, usando muitas máscaras diferentes e lutando sob diversos nomes diferentes. Knowles, 2007, página 79. Harry Houdini. Eric Weiss, mais conhecido como Harry Houdini, 1874 a 1926, foi um mágico de palco que acabou se tornando um super-herói na vida real. Inspirou-se em um mágico francês chamado Robert Houdin. Houdin iniciou sua carreira com apenas 17 anos e fazia suas apresentações em parques de diversão e em teatros em Vaudeville. Quando levou seu show para a Europa, tornou-se mundialmente conhecido. Tinha um porte físico bem forte, o que o ajudou nas suas façanhas de fuga, onde escapava de algemas, correntes e camisas de força. Foi nomeado como presidente da Sociedade de Mágicos Americanos e fundou uma sociedade de mágicos em Londres. No livro The Secret Life of Houdini, The Making of America's First Superheroes, os escritores William Kalush e Larry Sloman revelaram que Houdini era um agente do Serviço Secreto Britânico. Quando Houdini perdeu sua mãe para uma doença, procurou consolo através do espiritismo. Foi quando conheceu o escritor Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, que era fã de Houdini. No entanto, Houdini, que antes estava fascinado pela possibilidade de contato com o mundo espiritual, ficou desapontado, pois não obteve resultados satisfatórios.
afastando-se do espiritismo, tornando-se um crítico do espiritismo, desenvolvendo palestras contra o espiritismo e desta forma rompeu-se a sua amizade com Conan Doyle. Morreu no Dia das Bruxas de 1926, tentando escapar dos grilhões em mais de uma de suas apresentações mágicas, que no caso fora fraudada. Edgar Cayce, 1877 a 1945, foi conhecido como o Profeta Adormecido, uma das mais famosas celebridades do ocultismo americano. Tornou-se famoso através de profecias por diagnósticos médicos e considerações religiosas e filosóficas que, segundo ele, foram digitadas ou ditadas por sua assistente enquanto estava em um suposto transe. Segundo Cayce, a mente inconsciente tinha diversos meios de percepção do qual a mente consciente não tinha. Uma de suas previsões foi o ressurgimento de Atlântida em 1968, o que definitivamente não aconteceu. Segundo ele, Atlântida era uma terra onde uma sociedade cientificamente mais avançada passou a viver após a destruição da Terra no que conhecemos como o Dilúvio de Noé. Segundo ele, este povo foi para o Egito e depois para a América do Sul. Cayce defendia também que o Egito tinha fortes ligações com a antiga e esotérica Atlântida. Arthur Conan Doyle, 1859 a 1930, criador do mais famoso detetive fictício da língua inglesa e também o mais destacado defensor do espiritismo. Nasceu em Edimburgo, filho de pais irlandeses. Conan Doyle foi educado em uma escola jesuíta. Quando entrou na faculdade, renunciou tal fé, tornando-se um andarilho espiritual, passando por sociedades esotéricas como a Teosofia, a Rosa Cruz, o Hermetismo e até mesmo no Mormonismo. Houve um momento em sua vida que ficou fascinado por fadas, e no ano de 1921 escreveu um livro inspirado pelas fotos de fadas de Cotingle, chamado The Coming of the Fairies. Doyle tornou-se também oftalmologista e era iniciado na maçonaria. É importante destacar que uma recente série televisiva baseada em uma de suas histórias, Sherlock Holmes, Os Irregulares de Baker Street, no episódio 2 e 3, conta-se a história de que o irmão mais velho de Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, pertencia à Ordem da Golden Dawn, sendo uma espécie de líder de um culto. Em um diálogo com a personagem principal da série, Mycroft diz que trabalhava para o governo britânico e que se infiltrou na Golden Dawn para desmascarar os crimes cometidos por tal grupo e que, segundo ele, Sherlock Holmes era uma pessoa normal até se envolver com uma espécie de culto sobrenatural, dando a entender que toda a inteligência e sabedoria que o maior detetive do mundo tem ou possa ter tido foi conseguida através do uso de magia. Pelo menos é a interpretação que eu pude ter das informações disponibilizadas pela série, apesar de não ter percebido tal fato nas histórias que eu li de Sherlock na minha adolescência, mas que faz toda a diferença, levando em consideração a biografia de seu criador, como está sendo relatada neste podcast. Em 1887, Doyle escreveu seu primeiro livro de ficção científica, apresentando a primeira história estrelada por seu detetive Sherlock Holmes. A história era Um Estudo em Vermelho. Sherlock Holmes teve um total de 60 histórias publicadas. Com a morte da esposa de Conan Doyle, em 1906, e com a perca do filho e de vários outros parentes por conta de um massacre na Primeira Guerra Mundial, Conan Doyle voltou-se para o espiritismo, procurando consolo em tal religião, escrevendo diversos livros sobre espiritismo, inclusive o The New Revelation, de 1918, e The Vital Message, de 1919. Doyle foi nomeado presidente de honra do Congresso Espírita Internacional
em 1925 em Paris. Edgar Allan Poe, 1809 a 1849. Edgar Allan Poe é sem dúvida um dos maiores e mais importantes influenciadores da ficção de suspense e terror. É considerado como um dos precursores do moderno gênero de ficção de terror. Nasceu em Boston, foi filho de atores itinerantes, morreu muito jovem. Foi expulso da Universidade da Virgínia devido ao seu vício por jogos. Passou uma temporada no exército e foi expulso por desonra. Tinha um dom extraordinário para escrever, e isso lhe possibilitou uma carreira como crítico literário. Casou-se com a sua prima, que tinha apenas 13 anos de idade, e que acabou morrendo prematuramente. No final de sua vida, alguns críticos dizem que a morte da sua esposa o inspirou a escrever o poema épico O Corvo, que foi publicado em 1845. Escreveu uma coleção de contos em 1840, do qual estava incluído A Queda da Casa de Usher, um clássico do gênero de terror gótico. Um ano depois, Poe escreveu uma história de detetives no livro Os Assassinatos da Rua Morgue, onde apresentou ao mundo o detetive francês C. Auguste Dupin. Tal obra influenciou e muito a Conan Doyle a criar o seu detetive Sherlock Holmes. Também foi influência para os escritores H. G. Wells, Júlio Verne e H. P. Lovecraft. Júlio Verne. O francês Júlio Verne, que nasceu em 1828 e morreu em 1905, é considerado como uma figura central na criação de histórias de ficção científica. Seus romances é um misto de aventuras, fantasias, heróis e ciência. Em suas diversas histórias, seus leitores puderam presenciar diversas tecnologias futuristas que posteriormente se tornaram criações reais, principalmente nos nossos dias. Tanto que alguns o consideram como um profeta. Verne chegou a estudar direito, mas fascinado pelas descobertas científicas de sua época, passou a maior parte do seu tempo livre lendo e estudando sobre geologia, engenharia e astronomia. No ano de 1863, publicou seu primeiro romance, 5 Semanas em um Balão. Logo após, publicou uma das mais importantes obras de ficção, Viagem ao Centro da Terra, de 1864. Logo após, em 1866, publicou Da Terra à Lua e, logo em seguida, 20.000 Léguas Submarinas, em 1870, e em 1873 publicou Volta ao Mundo em 80 Dias. É interessante destacar que a ficção de Júlio Verne é de uma estranheza assustadora, pois é muito precisa. Por exemplo, no romance Da Terra à Lua, encontramos uma história onde um grupo de cientistas cria um canhão que é capaz de enviar uma cápsula até a Lua. O local exato de onde eles partiram é exatamente a Flórida, próximo ao Cabo Canaveral. Lembrando que tal romance fora escrito muitos anos antes da, entre aspas, ida do homem à Lua. No romance Robur, o Conquistador, Júlio Verne conta sobre a instauração de uma nova ordem mundial de cunho militar. Em uma de suas obras literárias, de nome Paris no século XX, publicada em 1863, anteviu a criação dos arranha-céus, dos trem-balas, dos automóveis, das calculadoras e algo parecido com a internet. Segundo alguns estudiosos da vida de Júlio Verne, há indícios de que ele possa ter sido maçom e pertencente à Rosa Cruz e à Golden Dawn. H. G. Wells. Nascido no ano de 1866, na Inglaterra, Wells cresceu em uma família pobre, mas teve grande destaque por ser um aluno brilhante. Com seus 17 anos, já era professor, obtendo uma bolsa de estudos para a Normal High School of Science de Londres, onde cursou biologia com T. H. Huxley, conhecido como o Bulldog de Darwin, porque defendia de forma religiosa a teoria da evolução. Em suas obras, Wells escreveu sobre diversos temas, dentre eles os mais importantes, como política e ciência, antes de experimentar a ficção científica. Em 1895, publica seu primeiro romance, A Máquina do Tempo. Segundo estudiosos, antecipou a teoria da relatividade de Albert Einstein. Apresentou também
conceitos inversos para a temática vril dos nazistas, mostrando uma terra futura habitada por duas raças opostas entre si, os conhecidos gentios Eloi, que vivem na superfície da terra, e os canibais Morlocks, que vivem abaixo da terra. Observação. Daí surge a teoria da terra oca, cultuada pelos nazistas e que recentemente voltou a ser motivo de discussão em diversos canais do YouTube. No romance A Ilha do Dr. Moreau, H.G. Wells nos apresenta uma antecipação à engenharia genética e à recombinação de DNA. Um ano após a publicação deste livro, lança outro romance, agora de nome O Homem Invisível, e um ano depois publica um dos seus romances mais conhecidos, A Guerra dos Mundos, interpretado no cinema pelo ator Tom Cruise, assumidamente membro da Scientologia. H.P. Lovecraft, 1890 a 1937. Lovecraft, sem dúvida nenhuma, teve habilidades para transmitir uma espécie de terror existencial nunca visto em nenhum outro escritor do gênero. Era o último representante de uma antiga família aristocrática da cidade de Providence. Lovecraft teve uma vida e trabalho obscuros. Seu pai o havia deixado sem condições financeiras, após ser morto por loucura. Loucura esta oriunda de uma sífilis. Seu avô havia usurpado toda a fortuna da família e terminou a sua vida em decadência, vendo a família se definhar ao longo dos seus últimos anos de vida. Os biógrafos de Lovecraft o descrevem como uma criança prodígio, que devorou em sua juventude a biblioteca de seu avô. Não só escreveu livros de ficção científica e de horror, como também livros de não ficção para várias revistas especializadas em assuntos gerais, e logo depois histórias para as revistas pulp. O seu brilhante sucesso com as histórias pulps logo foi motivo de uma contratação pelo escritor Clark Ashton Smith e por Robert E. Howard. Lovecraft também foi influenciado por Edgar Allan Poe e por outros escritores de fantasia de origem anglo-irlandesa, chamado Lord Dunsany. Foi aí que Lovecraft desenvolveu o mito do seu livro, o Necronomicon, cultuado pelas elites ocultistas. Observação. Muitos leitores, até os dias de hoje, acreditam que o Necronomicon é um livro autêntico. Nota do tradutor. Diversas falsificações do Necronomicon apareceram na verdade, ao longo dos anos. Ver Alan Cabral, The Doom That Came to Chelsea, New York Press, volume 16, 23ª edição. Lovecraft se considerava um racionalista científico e desenvolveu uma complexa cosmologia de seres extraterrestres que um dia teve domínio sobre a Terra. Segundo ele, veio com o surgimento do homem, tais criaturas quiméricas se ocultaram e começaram a se preparar para o dia em que reapareceriam e tomariam novamente posse do planeta, Knowles 2007. Idealizou também uma criatura alienígena demoníaca chamada Cthulhu e o Nyarlathotep, no qual esses homens se rendiam, cultos repletos de blasfêmias e depravação. Lovecraft tem uma capacidade de narrativa tão bem elaborada e detalhada que seus biógrafos duvidam de seu suposto ateísmo mecanicista. Diversos pesquisadores da obra de Lovecraft especulam que ele tenha tido contato intenso com organizações esotéricas e ocultistas, como os teosofistas ou Aoto. Por exemplo, Kennedy Grant era discípulo de Aleister Crowley e escreveu diversos artigos sobre a ligação entre o trabalho de Lovecraft e o de Crowley. Observação. Ver Kennedy Grant, Ricketts Fountain, Londres, Scooby Books, 1995. Segundo diversos autores, Lovecraft tinha contato com diversos espíritos demoníacos, escrevendo seus contos luminosos sob a orientação deles. A ocultista Tracy Twinman afirma que as histórias de Lovecraft são adaptações das histórias dos Nefilins, ou anjos caídos do antigo livro de Enoch. Tracy Twinman
that both dreaming the great awe of Lovecraftian legends and reinterpreted a Atlantean king, the Arcadian mystic, the best of Dagobert Revenge Magazine, Portland or Dragon Key Express, e o mercenário que se tornou escritor de pulps, E. Halfman Price, apresentou Lovecraft a diversos conceitos ocultistas e teosóficos em sua intensa correspondência. Knowles, 2007, página 113. Sem sombra de dúvida, Lovecraft exerceu e exerce grande influência sobre o gênero de terror e de ficção científica, e diversos escritores da atualidade tentam replicar o mitos de Cthulhu em suas histórias. Lovecraft influenciou também diversos autores de histórias em quadrinhos como Gardner Fox e o bruxo Alan Moore. Destaco também que o mais famoso editor da DC Comics começou a sua carreira como agente literário de H.P. Lovecraft. Encerro por aqui essa edição do ApoloCast e já deixo o convite para que você possa retornar daqui 15 dias para o próximo episódio, que prometo que será surpreendente. Deixo uma dica de qual será a temática. Será sonoro. Até lá e tenha uma excelente semana, um excelente mês na presença do Criador e de seu Filho, o nosso Messias Jesus Cristo. Até mais.